abrir a porta para o tema B entrar. E ele é diferente mesmo. Acontece quando uma coisa decresce e a outra entra, e é essa coisa quase coral, polifônica, prepara a entrada do tema B, né? Que entra nas cordas, todo apaixonado, como disse a Bela, diz que isso caracterizava bem a alma da mulher dele.
voltar a marchinha, nós já vamos estar desenvolvendo. Que é o tema também. Muito mais legal um concerto. Vamos do nosso tema A, só que torto. Desenvolvimento. Esse é o tema mesmo. Aparecendo mesmo dentro do caráter do lado marcial. De repente ele encontra alguns lugares de repouso. Isso é muito legal. Dá até para aumentar um pouquinho, eu acho. Aumenta um pouquinho isso. Celesta. Fragmento do tema B, a gente ouviu agora há pouco. Maior, menor. Sim, muito legal. Isso, ao vivo, como foi feito para ser feito, foi feito para ser gravação, é e respira. Pianíssimo. Ele acha uma melodia como se ele falasse: eu vou cantar uma música aqui. Se esqueceu do próprio desespero, né? Momento de inconsciência, segundo o Kierkegaard. Essa propriedade, de repente tem 150 músicos lá e estão ouvindo 2. Estão escutando. Deixa os músicos escutando a música ali. Um minuto inteiro. Assim, um dueto de violino e trompa. O que eu faço? Aí você tem, o que ele faz agora? Ele está pensando com a gente aqui.
fosse o João Gilberto, o Dorival Caymmi, não sabia o que fazer, mas ele é só humano como nós. Só com os instrumentos que eu acho que ele precisa naquela hora. Lado marcial transformado. Sabe, de certa maneira, quando ela começou, parece que a gente perdeu um pedaço. Já voltou. Exposição vocês lembram em todos os casos. A transição é diferente da reposição, porque ela vai entrar em um lugar, vai tentar puxar para baixo, fazer voar mais. Aquela marchinha do maior que vira menor, que prepare aquele trecho que eu chamei de coral. Que prepare a entrada do bem. Já sente elementos do tema bem.
aqui meio acabava a exposição, uma hora voltou para o começo, outra hora foi para o desenvolvimento. Um fragmento do B, mas faltou o B mesmo. Depois que ele fez isso, ele teve que parar para pensar. E ele escreve as pausas quando ele vai pensar. É o A. Quase forma do... Final é o tema B também, né? Transformado, transfigurado. Legal, né? Porque 25 minutos de música, ele aqui está escrevendo a música que ele quer. Só que a forma sonata está por trás, né? Ainda está lá, né? E não é difícil de perceber. Agora, vocês fizeram o curso inteiro, todas as aulas, todas as avaliações continuadas e tal, não é? Não poderia parecer mais difícil de reconhecer o A, o B, o desenvolvimento. Ele até repetiu a exposição. Foi até uma concessão que ele fez a nós, que repetiu tudo no começo e tal, né? Agora, o que acontece aqui no Mahler é o fato que a sessão do desenvolvimento, ela realmente vira uma coisa muito elaborada, muito conflitiva, até trágica, como está no título da partitura, ou desesperadora, para a gente usar o Kierkegaard. Tudo tem o seu contrário ao mesmo tempo, sempre. E ele consegue sustentar isso por um longo período, um período muito extenso, em que ele está absolutamente livre, lidando com aqueles elementos que ele tinha apontado ali
na primeira sessão. Né? Então, acho que a questão o ponto culminante ao qual é levado essa sessão de desenvolvimento é uma das coisas mais típicas aqui do Mahler. E de novo, se a gente, de novo, com duas caixinhas pequenas, um cara falando que nem louco na frente, né? A gente consegue acompanhar uma coisa tão extensa assim, num concerto ao vivo, onde o som sai, né? Já falei isso outras vezes, mas sai 360 graus, de todos os lados, de cima, de trás, né? Porque ele foi feito exatamente para isso, não foi alguém que estava fazendo, visando alguma determinada reprodução tecnológica, era ao vivo, assim como foi toda a música feita no planeta, desde o Homem das Cavernas até o início do século XX. Né? É muito tempo em que, sempre que alguém queria ouvir música, tinha que alguém cantar ou tocar na frente dele, ou você mesmo fazer isso. Né? Então, aqui ainda está, já em 1906 está começando a ter uns aparelhinhos de reprodução, mas é uma coisa para ser experimentada num espaço adequado. Né? O visual também, a distância em que ficam os instrumentos, as posições deles, da onde vem o som, se vem da esquerda, se vem da direita, se vem do centro. Isso tudo, e você tem esse complemento visual. Né? E isso é muito importante numa música como essa. Legal, né? Bom, a gente teve aqui, a USESP fez uma coisa histórica, fez todas as sinfonias de Mahler em 2010 a 2012. Então, e foram alguns dos concertos mais concorridos. Inclusive aqueles que você via muitos jovens, assim, estudantes e tal, presentes, né? Sempre estavam esgotados rapidamente. Então é uma música que parece que ainda fala muito diretamente a nós. Né? Se isso aí vem do romantismo, nós ainda estamos precisando de alguma coisa desse romantismo. Nem que seja do Hegel ou do Kierkegaard. Exatamente, né? O desenvolvimento que implica em aceitar os limites, aceitar a dúvida, lidar com o desespero, aceitar as contradições, né? Eu acho que isso ajuda muito a nossa escuta. Nesse sentido, quero crer, posso estar forçando um pouco, ou exagerando, ou tentando impor a vocês uma coisa que para mim faz bem, mas eu quero crer que um pouco da filosofia, da literatura, pode nos manter mais concentrados na própria escuta. E, portanto, ter uma escuta mais ampla, mais plena, e devolver isso para as outras coisas. Né? Quer dizer, como o nosso curso tem a palavra diálogo dentro dele, né? Sonata em diálogo. Então, acho que apostar no diálogo é uma coisa que pode fazer a gente, mesmo sem um grande conhecimento técnico musical, às vezes sem nenhum conhecimento musical especificamente técnico, acompanhar de fato o que está acontecendo. Né? Sabendo algumas coisinhas ali, o A, B, ponto, transição, desenvolvimento, a gente consegue, acredito eu, acompanhar uma obra dessa magnitude. É só buscar essa experiência. Né? Bom, mas eu tenho mais um desafio para vocês, que é a gente ouvir Brahms. Né? E não sei se esse desafio, apesar da música vai ser bem menor em tamanho, não sei se é uma coisa mais fácil ou mais difícil, talvez até mais difícil. É um compositor tão refinado que é até meio inexplicável como ele se tornou tão célebre, porque cada vez que eu ouço, no passado, mesmo a orquestra do Concertgebouw tocou, de Montreal tocou a quarta, né? Concertgebouw não, Montreal tocou a quarta, enfim, houve alguns Brahms interessantes no ano passado. E ele, cada vez eu acho mais difícil de tocar, das orquestras tocarem bem,
essa música. E às vezes eu fico pensando assim, por que ele ficou tão conhecido? Esse compositor, ele exige tanto da gente, que é meio inexplicável porque ele se tornou tão célebre, o Brahms. Porque o Mahler, eu acho que é mais direto isso, a gente ouve, a gente entende algo da nossa condição, esse lado existencial da música do Mahler nos pega, né? Bom, o Brahms é de 1833, e é interessante essas coisas que você consegue, às vezes, nas lojas virtuais. Eu baixei uma história da música do século XIX, custou zero, né? Porque livro completamente domínio público, que ninguém usa. Já pensou uma história da música desatualizada, que para em 1890, 1891, é o caso? Quem que vai querer isso, né? Aí eu vi ela sozinha ali, ninguém ia querer, não custava nada, em 1 minuto estava no computador, e aí vi esse autor escrevendo os compositores atuais. Fui direto para o último capítulo, falei, não, isso vai ser legal. Então ele pegou música germânica, compositores atuais. Olha, tem um rapaz, o Brahms, ele é muito... Não, claro, já era célebre o Brahms a essa altura, né? Estava no final da vida dele e tal. Mas é interessante, o homem estava vivo quando saiu esse texto, né? E saiu nos Estados Unidos. E ele diz que ele tem uma capacidade de elaboração, de elaborar simultaneamente os mais diferentes e aparentemente incompatíveis temas, assim como o poder de variar um tema dado e de sempre extrair dele algo novo. Bom, o Brahms tem uma obra muito grande, mas a gente tem 4 sinfonias, né? Cada item da obra dele é cuidadosamente feito. Tudo que ele não gostava, ele queimou. Não rabiscou, como fez Beethoven, porque daí as pessoas vão com raio-x, laser, pesquisa atômica e descobrem tudo que ele não queria que ninguém visse, né? E o Brahms não, ele queimou, dizem, mais de 2/3 do que ele escreveu, só deixou o que ele realmente queria. Bom, tem 2 concertos para piano, tem um concerto para violino, tem o Requiem alemão, e a música de câmara é um item absolutamente essencial da produção. São 3 quartetos de corda, nós vamos ouvir o número 1, o primeiro movimento do número 1, 2 quintetos de corda, quintetos com 2 violas, então 2 violinos, 2 violas e cello, 2 sextetos de corda, que esses têm 2 violinos, 2 violas e 2 cellos, um quinteto com piano, que é um quarteto de cordas normal, mais o piano, trio para clarinete, cello e piano, entre outras tantas coisas. Bom, o que vai nos interessar aqui é um tipo de procedimento que não tem boa tradução em português, mas seria a variação em desenvolvimento, né? É uma maneira de compor onde tudo é o tempo todo desenvolvimento. As coisas não se fixam. É como se aquilo acompanhasse o nosso fluxo mental. Então não é a seção do desenvolvimento. Aliás, a seção do desenvolvimento às vezes em Brahms é pequena. Até porque ela não tem muita necessidade de ser autônoma. Porque ele está desenvolvendo, os temas mesmo não se fixam, eles já aparecem transformados, eles não são repetidos, é um processo. Variação em processo, ótimo, ótimo, né? Diz o Dalhaus, um dos maiores musicólogos do século XX, o processo dessa variação desenvolvida é o método de desenvolvimento de temas em sua extrema possibilidade de alcance e mediação no decorrer de uma obra a partir de motivos estabelecidos inicialmente de modo separado. Capacidade de juntar o que não deveria ser juntado. O próprio Schoenberg destacou essa característica como uma das heranças que tornam Brahms fundamental para compreender a arte do século XX. Embora, engraçado, né? A musicologia coloca Brahms como um neoclássico, como dentro do romantismo, alguém que é mais clássico, porque ele não fez ópera lá Wagner, enfim, com aqueles cromatismos. Ele tinha uma coisa de citação do passado renascentista, modal, usava as formas clássicas, fez sinfonias, que é uma coisa que, enfim, não é o poema sinfônico como Liszt, como Strauss, como o próprio Mahler. Então, mas na verdade o Schoenberg diz, esse cara é um cara que está fazendo avançar, ele não é um cara que está pensando para trás.
né? Ele diz aqui, o Schoenberg diz, transições, codetas, elaborações, etc., não devem considerar-se um fim em si mesmo. Não devem aparecer se não servem para desenvolver, modificar, fortalecer, clarear ou lançar luz ou cor sobre a ideia geral da peça. Nenhum espaço deve ser dedicado a fins meramente formais. A maneira progressiva com que Brahms trabalhava deveria ter estimulado mais, ele diz, né, já em 1930, quando ele escreveu esse artigo, a edição aqui é de 63, mas deveria ter influenciado, estimulado mais os compositores das gerações seguintes. Né? Como ele está querendo dizer, porque para mim foi essencial. Né? Um belo ensaio que eu descobri nos meses em que eu passei pensando nesse curso aqui para vocês, diz esse autor, o Leon Botstein, a capacidade de seguir e rememorar longas sequências de variações e desenvolvimentos temáticos requer a capacidade de orientar o balanço entre integridade formal, duração total da obra e sua ampla estrutura harmônica. Quer dizer, ele exige muito da nossa memória, ouvir uma música dessa. Existe quase que uma presença nossa, né? Uma presença, uma intencionalidade. Brahms criou, segundo o Botstein, 3 níveis de percepção do tempo. O tempo das transformações das pequenas unidades, o tempo divorciado da superfície objetiva da obra, que envolve unidades claras, como o material temático, o tempo de transformação, a variação, agrupamento de eventos nos movimentos, e um tempo da percepção do ouvinte, que parece que está escrito por ele, quase como se ele tivesse se colocando como ouvinte. Isso é uma coisa bastante moderna, contemporânea. Ao invocar fragmentos do passado, coisa que ele também faz, ele forja uma dialética da percepção temporal. Brahms, em sua música, ao invés de criar uma experiência temporal ou emocional estática, esse é o ponto, assumiu como parte da composição a memória musical de seus ouvintes, reais ou ideais. Sempre ideais, sempre o ouvinte é como ele, tem um ouvido como o dele. Né? Bom, vamos ouvir o primeiro movimento do quarteto número 1. Tudo que é número 1 dele demora para acontecer. A sinfonia número 1 ele fez com 40 anos de idade, sendo que ele era genial aos 20, não é? Nós fazemos aos 40 anos de idade. Mas é uma pessoa que aos 20 anos tocava tudo. Por exemplo, tem uma história dele com 18, 19 anos, que foi tocar um concerto, o piano estava meio tom desafinado, ele era com orquestra ou com outros instrumentos, ele atacou meio tom abaixo tudo que ele tinha escrito na hora, transpôs na hora. Quem toca piano sabe que não é uma coisa simétrica, você só põe a mão mais para cá, mais para lá. Você tem que repensar todas as notas, e ele fez isso em tempo real. Né? Então, isso ele com 20. Quer dizer, ele dizer que vai escrever uma sinfonia com 40 anos, um quarteto, ele é de 33, 43, 50, 60, 70, com 40 também, no mesmo ano. Ele é de 33, 73. Com 40 anos também ele faz a primeira sinfonia e o primeiro quarteto de cordas. Tem 4 movimentos, um rápido, um pouco adágio, um allegretto moderato, que é um movimento mais ligado à dança, e um allegro final, já conhecemos isso. Não é? Nós vamos ouvir o primeiro movimento, que tem 8 minutos, agora sim com o quarteto Amadeus, uma gravação de 1959. Aqui, a própria forma sonata está mais dissolvida nesse processo de variação contínua. Não é? Então, vamos perceber como nada volta mais da mesma maneira. O processo do tempo transforma inexoravelmente as coisas, e elas estão sempre se mexendo.